Aplicações das razões trigonométricas no triângulo retângulo. Vamos a esse modelo. Para cada uma das condições a seguir, determine o valor do seno do ângulo θ, cosseno do ângulo θ e tangente do ângulo θ. Primeira coisa a observarmos num problema com essas características. Eu tenho que relembrar, dentro do triângulo retângulo, quais são as razões, ou seja, quais são os lados que determinam cada uma dessas razões trigonométricas. Então, se formos construir o seno, eu preciso lembrar que no triângulo retângulo, o seno de um ângulo θ qualquer vai ser sempre igual ao cateto oposto por hipotenusa. Essa é a razão. Por isso que o nome são razões trigonométricas. Nós estamos comparando valores das medidas dos lados do triângulo retângulo. Sabemos que no triângulo retângulo, devido às suas características específicas, a seu universo de aplicabilidade, os seus lados receberam nomes específicos. Então nós temos cateto oposto e hipotenusa. Professor, cateto oposto a quem? Oposto ao ângulo. Então, se eu estou trabalhando com o ângulo θ, eu tenho que buscar o cateto oposto a esse ângulo θ. Primeiro passo, identificar os catetos. Tenho certeza absoluta que quando vocês observam o triângulo retângulo, vocês já percebem, ou vocês já mentalizam que o lado oposto ao ângulo reto, a gente chama de hipotenusa. Então a hipotenusa está aqui, ó. Não temos ainda nenhuma representação para a medida da hipotenusa. Os lados adjacentes, ou seja, formadores do ângulo de 90 graus, que são como consequência lados perpendiculares, são chamados de catetos. Nesta figura específica, eles estão representados pela variável x. Então, seno cateto oposto por hipotenusa. Nesse caso, ó, como o objetivo é identificar o seno de θ, visualmente percebemos que o cateto oposto a θ é o x. Então aqui nós temos o cateto oposto. A outra razão trigonométrica solicitada é o cosseno. O que é que eu comparo nessa construção, nessa razão, para determinar o cosseno do ângulo θ? A gente vai comparar o cateto adjacente com a hipotenusa. E a tangente foi a última razão. Tangente do ângulo θ vai ser cateto oposto por cateto adjacente. Então, primeiro passo, estou aprendendo razões trigonométricas, estou aplicando em problemas que envolvem triângulo retângulo. Primeiro passo, relembrem as comparações feitas para cada uma das razões. Razão seno, cateto oposto por hipotenusa, cosseno, cateto adjacente por hipotenusa e tangente, cateto oposto por cateto adjacente. Próximo passo, identificar esses elementos. Então eu já sei que com relação ao ângulo θ, esse lado aqui é cateto oposto, esse aqui vai ser cateto adjacente. Cateto adjacente. Uma coisa que está clara nesse problema, pessoal, é que o nosso triângulo é um triângulo retângulo isósceles. Por que isósceles? Porque ele tem dois lados congruentes. Então já está visível aqui que esse ângulo θ vai ser igual a esse outro ângulo aqui, que também é adjacente à hipotenusa. Como nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é 180, já temos o ângulo reto de 90. 90 dividido por 2 vai dar 45. Então eu já sei que θ é 45. Sabendo que é 45 e lembrando da tabelinha lá dos ângulos notáveis, a gente já identificava de maneira direta. Porém, a proposta dessa questão é que a gente resolva sem essa verificação. Vamos supor que vocês não conseguiram perceber essa característica específica do triângulo retângulo. Qual seria uma outra estratégia para chegar nesses objetivos? Então, se eu já sei que para determinar o seno eu preciso do cateto oposto pela hipotenusa e não tenho nenhuma representação algébrica para a hipotenusa, e o ideal é que a representação algébrica da hipotenusa também esteja em função de x, porque eu não posso utilizar uma outra letra, senão eu não vou conseguir executar os processos de simplificação necessários. Então, para determinarmos essa hipotenusa, para escrevermos essa hipotenusa em função de x, o que é que a gente vai utilizar? O teorema de Pitágoras. Então, para chegarmos aqui, ó, e usarmos o teorema de Pitágoras. Professor, qual é o objetivo dessa aplicação? Identificar essa hipotenusa, pois para as duas primeiras razões trigonométricas, seno e cosseno, a gente precisa dela. O teorema de Pitágoras nos diz que o quadrado da hipotenusa
vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos, que a gente representa usualmente pelas letras A, B e C. Nesse caso específico, a hipotenusa nós não temos, permanece com a letra A. Os catetos estão representados pela variável x. X ao quadrado mais x ao quadrado. Portanto, a hipotenusa, x ao quadrado mais x ao quadrado, adição de termos algébricos semelhantes, né? Nós temos aqui monômios de mesmo grau. É só repetirmos a parte algébrica, x ao quadrado, e adicionarmos os coeficientes. Aqui nós temos 1x ao quadrado mais 1x ao quadrado, 2x ao quadrado. Para encontrarmos esse A, é só extrairmos a raiz de 2x ao quadrado. Professor, mas como eu vou determinar a raiz desse radicando? Super tranquilo, gente. O x ao quadrado, ele tem expoente 2, ó. É só cancelar o expoente, ele sai do radical. O 2, como é um número irracional, né? A raiz quadrada do 2, do radicando 2 é irracional, a gente o mantém no radical. Então, quando aplicamos Pitágoras, nós representamos algebricamente a hipotenusa em função da variável x. Porém, o objetivo do problema é determinarmos as razões seno de θ, cosseno e tangente, sabendo que as razões, cada uma dessas razões aplicadas no triângulo retângulo são produzidas a partir dessas comparações. Cateto oposto por hipotenusa seno, adjacente por hipotenusa cosseno, oposto por adjacente e a tangente. Já temos as três representações, agora é só substituir. Seno do ângulo θ vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto a θ, x. Hipotenusa, após a aplicação de Pitágoras, x raiz de 2. Acabou aqui, professor? Não. Ele quer a representação numérica, em forma de número real. Então, se eu tenho aqui x sobre x, o que é que eu posso fazer? Cancelo. O cancelamento, pessoal, na fração, aplicado na fração, equivale a um processo de divisão. Eu estou dividindo um termo por ele mesmo. Então, esse x aqui é diferente de zero, pois ele representa a medida dos lados, né, desse triângulo retângulo. Já sei que x dividido por x vai ser igual a 1. Nós temos isso aqui, ó, 1 sobre raiz de 2. Acabou aqui, professor? Eu poderia deixar nesse formato, porém nós aprendemos no ensino fundamental que quando o denominador de uma fração é irracional, a gente pode usar um processo de racionalização de denominadores, um processo chamado racionalização de denominadores, para deixar o racional. Como é que eu faço isso? Super tranquilo, ó. Seno de θ foi 1 sobre raiz de 2. Para racionalizar esse denominador, é só multiplicarmos numerador e denominador pela própria raiz de 2. Quando eu executo esse processo, seno de θ, 1 vezes raiz de 2 dá o próprio raiz de 2, própria raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. Porque 2 vezes 2 vai dar 4. A raiz do radicando 4, né? A raiz quadrada do radicando 4 é 2. Chegamos no seno, o mesmo processo para o cosseno. Tenho certeza que vocês já perceberam que o cosseno também vai dar raiz de 2 sobre 2. Por isso daquela conclusão inicial, triângulo, retângulo isósceles, ângulos adjacentes à hipotenusa medem 45. Na tangente, a gente usa o mesmo processo. Vou deixar o cosseno para vocês, porque vai ser a mesma aplicação. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Oposto é x, adjacente é x. Quando eu divido x por x, resultado vai dar 1. Tangente de θ é igual a 1. O objetivo da questão foi identificar somente as razões trigonométricas. Ela não pede o valor do ângulo θ, mas nesse caso específico, dá para determinar, dá para identificar esse valor devido à característica específica do triângulo, como já citado anteriormente. Nesse segundo exemplo, vou afastar aqui um pouquinho para vocês visualizarem todo o processo. Vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo ele quer também, né, a mesma situação, ele quer que a gente identifique o seno, cosseno e tangente de θ. Já sabemos que seno é cateto oposto por hipotenusa, cosseno adjacente por hipotenusa e tangente oposto por adjacente. Então a gente vai na figura e tenta identificar esses elementos condicionados ao ângulo que está sendo objetivado na questão, que está sendo trabalhado, que está sendo priorizado.
Então nós visualizamos que essa figura é formada por dois triângulos retângulos. O objetivo é identificar as razões desse ângulo θ, então a gente vai observar os catetos e a hipotenusa com relação a esse θ nesse triângulo aqui, só do lado direito. Então eu já sei que esse segmento aqui, ó, esse segmento é o cateto oposto a θ, cateto porque adjacente ao ângulo reto. Esse que mede 15, ó, segmento que mede 15 é a hipotenusa. Então nós já conhecemos a hipotenusa. E esse aqui é o cateto adjacente. Cateto adjacente, cateto oposto, hipotenusa. Aí agora surge um outro problema que não tivemos no primeiro item. Nesse caso, nós conhecemos a hipotenusa, mas não conhecemos as medidas dos catetos. E como o objetivo é identificar as razões para o ângulo θ, pois este ângulo está sendo desconhecido, é desconhecido no problema, a gente vai precisar usar de uma estratégia para determinar esses valores. Percebe-se na figura, como já citado anteriormente, que tem um outro triângulo retângulo do lado esquerdo. E qual é o papel desse triângulo retângulo do lado esquerdo, professor? Nos possibilitar identificar os valores o valor do cateto adjacente a θ e do cateto oposto no triângulo principal que está sendo trabalhado no problema. Como eu faço isso? Mais uma vez recorremos a Pitágoras, né? Esse teoreminha que é aplicado nos triângulos retângulos, ele é utilizado em diversas situações, tanto de maneira direta, para já chegarmos no objetivo da questão, quanto como ferramenta para chegarmos em um elemento que vai nos levar ao objetivo da questão. Beleza? Então, nesse caso, ó, dá para encontrar já o cateto adjacente. Por quê, professor? Porque se olharmos aqui do lado esquerdo, ó, nós temos um triângulo retângulo de hipotenusa 13, cateto 12, e o outro cateto é esse adjacente que eu vou representar por y. O que é que diz o teorema de Pitágoras? Mais uma vez, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Hipotenusa, que é 13, fica 13 ao quadrado. Cateto B, vou representar pelo 12. O C é o que nós estamos procurando. E aí, professor, o que é que a gente faz? Eleva ao quadrado. 13 ao quadrado, 169, 169. 12 ao quadrado, 144, mais C ao quadrado. Gente, cuidado, porque alguns se atrapalham na mudança de membro quando a variável está no segundo, né? A letra, o termo desconhecido está no segundo, porém o processo é o mesmo. Mudou de membro, muda o sinal. Qual é a minha dica nesse caso específico? Que vocês mudem o 144, deixa a variável lá no segundo. Não é obrigatório que o termo desconhecido esteja no primeiro membro, né? Que a incógnita da equação esteja sempre no primeiro membro, como às vezes a gente é induzido a sempre representar lá no ensino fundamental. Os professores, com as melhores das intenções, eles tentam mostrar para vocês que deixando no primeiro membro vai ser facilitado o processo, mas isso não é uma regra obrigatória. Eu posso manter no segundo, fica 169 menos 144 igual a c ao quadrado. 169 menos 144 dá 25, igual a c ao quadrado. A gente vem para a raiz de c ao quadrado. Perceba que eu deixei o c ao quadrado no primeiro membro. Professor, mas por que tu não mudou o sinal? Porque eu mudei tudo. Ó. O 25 foi para lá, o c ao quadrado vem para cá, já joguei na raiz. Aí aqui, gente, como é equação de segundo grau, teria que ser mais ou menos. Porém, como esse c, né, no caso aqui foi o y, eu representei por y, mas mantive o c aqui. Como ele está representando a medida do lado de um triângulo retângulo, eu já sei que ele é maior do que zero. Né? Ele representa a medida de um segmento de um triângulo. É positivo, é maior do que zero. Então, desconsidera a solução negativa, pego somente a positiva, c igual a 5. Professor, mas por que nós precisamos encontrar esse y aqui, né, que nós mantivemos no processo resolutivo representado pela variável c? Porque eu preciso do cateto adjacente. Cateto adjacente ao ângulo θ, pois ele surge em uma das razões trigonométricas, em duas no caso, para o cosseno e para a tangente. Falta aqui também o cateto oposto. Acabamos de encontrar o adjacente, ó. Cateto adjacente mede 5. E o cateto oposto, professor? Aí agora a gente vai para o triângulo do lado direito e percebe que já temos elementos suficientes para a aplicação do teorema de Pitágoras. Mais uma vez, ó, nós temos a hipotenusa, que é 15, um dos catetos mede 5,
falta o cateto oposto. Mais uma vez é só repetirmos o processo. A ao quadrado, quadrado da hipotenusa igual a soma do quadrado dos catetos. Hipotenusa nesse caso é 15. 15 ao quadrado. Os catetos, um mede 5. E o outro é o que nós precisamos. Eu vou representar esse outro cateto por x. Pode ser qualquer variável, poderíamos manter o c como na primeira situação. Vou representar por x agora. 15 ao quadrado, 225, igual 5 ao quadrado dá 25, mais x ao quadrado. Mais uma vez, mudança de membro, 225 menos 25, igual a x ao quadrado. 225 menos 25 vai dar 200, igual a x ao quadrado. Precisamos da raiz, mais uma vez, mais ou menos, porque é uma equação de segundo grau. Porém, nesse caso só nos interessa a solução positiva. A gente mantém aqui o 200. Chegando aqui, vem aquele probleminha. Professor, mas 200 não é quadrado perfeito. O que é que eu faço nesse tipo de situação? A gente simplifica o radical. Como é que eu simplifico o radical? Um dos caminhos é fatorando. Eu posso pegar esse radical, esse 200 e fatorar, usando aquele processozinho que trabalhávamos lá no cálculo de MMC, de MDC. Porém, lá era mais de um valor. Aqui a gente vai fatorar somente o 200. O outro é a gente trabalhar de maneira lógica. A gente pode pensar assim, ó, o 200, esse 200, nada mais é do que 100 vezes 2. 100 vezes 2 dá 200. O 100 é quadrado perfeito. Então eu vou extrair a raiz, eu vou determinar a raiz desse 100. A raiz de 100 é 10. O 2, que é o outro fator do produto, não é quadrado perfeito. O 2, radicando 2 na raiz quadrada é irracional. Então eu vou repetir o radical e manter o 2 como radicando. Então eu já sei que esse x é 10 raiz de 2. Tudo isso para chegarmos, para termos elementos suficientes para chegarmos no objetivo da questão. O objetivo é seno, cosseno e tangente. Aí a gente vem aqui, ó, seno de θ vai ser cateto oposto por hipotenusa. Quem é o cateto oposto, professor? Cateto oposto nessa questão foi o 10 raiz de 2 que nós acabamos de encontrar usando Pitágoras. Então, cateto oposto 10 raiz de 2, hipotenusa já tínhamos na questão 15. Acabou aqui? Não, estamos trabalhando com razões, né? Razões representadas na sua forma fracionária. Eu tenho que escrevê-la na forma irredutível. 10 raiz de 2 sobre 15 dá para simplificar dividindo tudo por 5. A gente divide por 5. 10 dividido por 5 vai dar 2. Vou repetir o radical. 15 dividido por 5 vai dar 3. Então nós já temos o seno do ângulo θ. Tenho certeza absoluta que já é possível perceber por todos que esse θ não é um ângulo notável, né? 2 raiz de 3 sobre 2 não está dentro lá do grupo dos notáveis, que são 30, 45 e 60. Questão também que é o cosseno. Vem aqui, ó. Cosseno de θ vai ser o cateto adjacente por hipotenusa. Gente, a dica para memorizar as razões trigonométricas, né? O primeiro passo é entender a estrutura. Depois memorizar. É que em todo o processo de resolução vocês reescrevam a fórmula. Cateto oposto por hipotenusa, adjacente por hipotenusa. E depois vocês identificam os elementos na questão, na figura, caso o triângulo esteja representado geometricamente, identifica os valores de cada um desses elementos. O cateto adjacente foi o 5, hipotenusa é 15, 5 por 15, mais uma vez a gente simplifica, é só dividirmos tudo por 5, dividindo tudo por 5 a gente vai chegar no cosseno de θ, que será 1/3. E a tangente
tangente de θ, cateto oposto por cateto adjacente. Oposto foi 10 raiz de 2, adjacente foi 5. 10 dividido por 5 divide, vai dar 2. Então a tangente vai ser 2 raiz de 2, acredito que dá para visualizar. 2 raiz de 2. Então nós tivemos aqui, dentro de uma situação de problema, dois modelos nos quais aplicamos as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Recapitulando, primeiro passo, observe o objetivo da questão. Nesse caso, o objetivo foi identificar somente as razões trigonométricas. Depois busquem nos dados do problema, nesse caso na representação geométrica, os elementos necessários para determinar essas três razões. Quais são os elementos necessários, professor? No seno, cateto oposto e hipotenusa. Cateto oposto é o ângulo, então sempre foquem no ângulo. No cosseno, cateto adjacente e hipotenusa. Cateto adjacente, adjacente é aquele cateto que forma o ângulo, é um dos lados do ângulo. Oposto está no lado contrário. Tangente, cateto oposto por cateto adjacente. Nesse caso, nesses dois modelos específicos, nós precisamos do Teorema de Pitágoras como ferramenta de auxílio para chegarmos nos elementos necessários para o objetivo da questão. Então aqui são duas aplicações tranquilas. Abraço, espero que tenha ajudado.